aceitar, né, o nazismo e depois o comunismo, são primos ou até irmãos gêmeos, ainda que heterozigotos, e a Polônia, que tem enraizado uma cultura cristã forte, né, a Igreja Católica lutando. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Cultural, e eu digo que o esquerdismo deforma a alma da pessoa, né, e acaba transbordando para o corpo, porque somos corpo e alma, afinal de contas, né? Sem esse dualismo todo que algumas pessoas tentam rachar ao meio, o corpo e a alma, o que afeta em um afeta o outro, né? Por isso que os verdadeiros cristãos sempre levaram a sério o respeito ao corpo também, né? E eu falo isso porque circulou essa semana a foto da Greta Thunberg, nessas flotilhas que ela agora dedica a demonizar Israel, né? Com 13 aninhos de idade, começou como algo relativamente fofo para alguns, né? O How dare you, falando de clima, que o mundo está na iminência da destruição, e muita gente achou fofo. A Vera Magalhães chegou a dizer num programa comigo, né, que adoraria ter uma filha como a Greta Thunberg, que morreria de orgulho. E eu, na época, olhei e falei, meu Deus, uma fedelha pirralha que mata a aula para ficar gritando com adultos e vira capa de Time, né? Eu não teria orgulho de ter um filho assim. Mas depois dos 20 anos, ficou demodê, né? Ficou cafona. E ela parece, sei lá, o He-Man, né? Parece algum personagem muito estranho, assim, We Are All Palestines. É um negócio tosco, né? Dá muita pena dessa menina, que não é mais menina, dessa mulher, né? Eu tenho gravado pelo menos 2 vídeos por semana. Essa semana eu gravei 3 sobre o assunto Israel, porque eu me sinto na necessidade, no dever moral de esclarecer a turma, né? Eu tenho um livro mais recente chamado Judeofobia. Eu vejo tanta mentira, tanta desinformação e eu não consigo ficar calado. Então segue um trecho de um dos vídeos dessa semana sobre o assunto. Pensem em Greta Thunberg quando escutam essas palavras. Imagine uma região com um único e pequeno país democrático, próspero e respeitador dos direitos individuais e femininos, em meio a vizinhos que vivem sob regimes autoritários, opressores, que tratam as mulheres como seres inferiores. Certamente você dirá que esse pequeno símbolo de bom exemplo vai ser destacado pelos intelectuais, pela mídia, pelos jornalistas do Ocidente, certo? Errado. Israel é vítima de inúmeras calúnias, assim como um perverso julgamento com um duplo padrão moral. O máximo que alguns se permitem, por desconhecimento dos fatos, é evitar qualquer julgamento objetivo, simplesmente colocando palestinos e israelenses no mesmo barco, adotando uma postura, digamos, neutra. Normalmente, Israel é mesmo o grande alvo de ataques, principalmente por parte da tal esquerda caviar. Israel está longe de ser um país perfeito. Aliás, perfeição não existe e jamais existirá, nunca é demais lembrar. Levantar a poeira da desinformação, resgatar o contexto da situação e julgar de forma mais imparcial os envolvidos não é o mesmo que inocentar por completo um dos lados. Admitir que não há nenhum erro ali cometido. É somente dar os devidos pesos aos fatos. Israel merece algumas críticas, claro, mas tem sido vítima de ataques infundados, parciais e totalmente injustos, frutos de interesses obscuros ou de puro preconceito. Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Acompanhem esses vídeos, estão no meu canal já do YouTube, no Instagram, no X, né? E ajudem a divulgar, a espalhar, porque são mensagens didáticas provando o grau de preconceito, de parcialidade
dessas pessoas influenciadoras aí em relação a Israel, né? Colocar os pingos nos is. Bom, um outro tema que chamou minha atenção para falar sobre guerra cultural aqui, eu tenho uma resenha de um livro do Michael Sandel, professor de ética em Harvard. Eu li 3 livros dele, interessantes, sempre instigam bons debates. Um deles, o menorzinho, né, porque tem aquele o que o dinheiro não compra, coisas assim, mas tem um que não ficou tão badalado assim, mas eu achei um dos melhores, que é pequenininho, que é sobre a imortalidade. Eu escrevi uma resenha. E não sei se vocês viram, né? Mas o microfone captou a conversa do Xi Jinping e do Putin sobre imortalidade e transplante de órgãos, falando que cada vez mais é possível viver 150 anos e por aí vai. Imediatamente eu lembrei do Fu Tuxin. Fu Tuxin fala, né, que o mausoléu do Lenin está lá para mostrar que os comunistas podem abandonar certos dogmas cristãos, mas no fundo não é um abandono completo, é uma substituição. Vários pensadores, inúmeros, analisaram o comunismo, a ideologia comunista, como uma espécie de religião secular. E não é para menos, né? Tem profeta, tem livro sagrado, tem hereges, tem toda a escatologia cristã disfarçada de ciência, de ideologia, né? Mas é uma religião secular. E é impressionante como o desejo por Deus, a busca pela eternidade é algo atávico ao ser humano, né? Então, quando você tenta matar Deus, como anunciou Nietzsche, quando você tenta atacar e enterrar o legado cristão, como fizeram muitos movimentos de esquerda à direita no Ocidente, né? Você precisa entender que você vai apenas canalizar essa busca, esse desejo, esse afã de encontrar esse Deus para outros lugares, para falsos profetas e falsos deuses, né? Então, é impressionante como a elite globalista no Ocidente também busca, à sua maneira, a eternidade. Eles acreditam que é possível fazer isso com tecnologia. E ambos, ditadores comunistas e globalistas tecnocêntricos, acham que você vai atingir a eternidade aqui na Terra. É exatamente o grave equívoco que fez o comunismo, entre tantos, né? Foi substituir o paraíso celeste do cristianismo, meu reino não é deste mundo, pelo paraíso terrestre. Eu vou entregar igualdade e plenitude de abundância de bens para todos, e quem promete o paraíso na terra costuma entregar o inferno em seu lugar. Então tá lá o Xi Jinping e o Putin, coitados, olhando para aquele corpo embalsamado, asqueroso do Lenin e pensando em buscar alguma forma de eternidade, sem que entendam que a única eternidade é Jesus Cristo. Bom, falando de coisas boas, né? Até o STF de vez em quando produz uma notícia boa, né? Chamar Erika Hilton de homem não é crime, decide Gilmar Mendes. O ministro seguiu o entendimento da PGR e manteve o arquivamento da denúncia contra a feminista Isabela Seco. Curioso pensar que as feministas estão se bicando com o movimento trans. Basta pensar que o maior ícone hoje anti-trans no mundo, né, principalmente no Reino Unido, mas no mundo todo hoje, é a J.K. Rowling, autora do Harry Potter. Ela é uma feminista. Ninguém vai chamá-la de trumpista, bolsonarista, conservadora. Ela é uma feminista. Mas as feministas estão entendendo que para defender as mulheres, os esportes femininos, por exemplo, você precisa combater o movimento trans, porque ele foi longe demais, né? Ele foi longe demais no hipersubjetivismo de virar e falar: se você acha que nasceu no corpo errado, então isso é um fato. E você precisa ser tratado como uma pessoa do sexo oposto àquilo que a gente enxerga, né? Desafiar a própria ciência. A biologia não tem mais relevância, XX, XY vão para a cucuia e vale o que eu penso. Bom, é óbvio que existem deduções bizarras disso, o South Park já ironizou, né?
com aquele que acha que é um golfinho, por que não, né? Por que parar? Por que parar aí? Né? Eu sou uma mulher num corpo de homem, por que não eu sou um gato, eu sou um tigre? E tem gente que começa aí nessa loucura, né? Mas é bom saber que a gente pode resgatar alguma normalidade e chamar a Erika Hilton de Felipe, né? Porque Felipe, ele é. Ainda nessa linha, Igreja Católica pede boicote a programa de educação sexual para crianças na Polônia. Polônia, vamos lembrar, um país massacrado pelas ideologias rivais, que no fundo são muito mais parecidas do que cada lado gostaria de aceitar, né? O nazismo e depois o comunismo. São primos ou até irmãos gêmeos, ainda que heterozigotos. E a Polônia, que tem enraizado uma cultura cristã forte, né? A Igreja Católica lutando contra aquilo que eles chamam de educação sexual, que na prática é você incutir nas crianças ideologia de gênero, a ideologia woke, a agenda trans e por aí vai. Então, parabéns para a Igreja Católica que normalmente está sempre certa, como diria Chesterton, né? Todos os caminhos levam a Roma. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, Conversa de Boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.